Estamos de volta com o Pauta em Debate. E eu estou aqui pensando aqui com meus botões, meu amigo, e para você também, minha amiga. Eu estava aqui agora há pouco no intervalo falando de felicidade. Para fazer um pouquinho dessas perguntas, eu trouxe aqui para você a nossa querida Tatiana Dallagnol, que é coach de talentos na empresa No Divã. A empresa No Divã é o nome da empresa dela, inclusive, né? E que eu achei curiosíssimo o nome Empresa No Divã. Seja muito bem-vinda. Ótima noite para você, tá? Muito obrigada. Para começar, por que Empresa No Divã? Então, a Empresa No Divã, ela surgiu com a necessidade de mostrar para as empresas que elas poderiam, sim, vir até a nossa empresa e colocar todos os seus problemas, se deleitar no divã, contar o que está acontecendo e então a gente poder ajudar. Essa é a ideia, é um divã, onde você vem, conta seus problemas e a gente vai estruturando um a um e vamos juntos resolvendo. Quer dizer, não é aquela história de uma consultoria, olhar só o lado técnico, o lado do prático, da produção, por exemplo, a logística, a forma da produção, é também, às vezes, envolver também em problemas diferentes? Na verdade, a empresa No Divã é uma empresa de consultoria, assessoria e mentoria. Em que área? Na área de gestão de pessoas, na área de gestão por talento, que é a nossa grande inovação, e na área de comunicação. A minha formação principal eu sou publicitária já há 15 anos, mas estive à frente de equipes durante 12 anos. Então, a gestão por talento junto com a publicidade fez essa criação da empresa No Divã. Então, o que a gente trata? Dos problemas de gestão de pessoas, inserindo uma consultoria e uma assessoria, e mais do que isso, uma mentoria de gestão por talento, de como é que você decide pela gestão por talentos. E também toda a parte de comunicação. São esses os problemas que a gente cuida. E o nosso tipo de assessoria é uma assessoria de verdade, no sentido de eu faço um diagnóstico, faço o levantamento desses problemas, além dos problemas que você já me contou, que você sente que tem na sua empresa, e caminho junto. Então, eu vou dando os caminhos, mas eu vou fazendo junto com você. Né? A gente tem várias situações em que o consultor pode chegar até a empresa, faz o diagnóstico, aponta o caminho e terminou o trabalho. E aí você se envolve com o dia a dia da sua empresa e acaba não concretizando, não entra em ação. Então, como coach, eu também ajudo a pessoa a entrar em ação. Então, faça o diagnóstico e entra assim, em ação junto, para poder resolver esses problemas destas áreas de gestão de pessoas, talentos e comunicação. Tatiana, aqui está vindo uma pergunta que é absolutamente absurda. As empresas, podemos comparar, assim, de uma forma muito torta, com pessoas? As empresas têm uma certa personalidade e acabam, às vezes, tendo também problemas como as pessoas têm? Sem dúvida. No meio da gestão de pessoas, a gente fala muito que para conhecer muito o dono, o proprietário, aquele líder, dono da empresa, a gente olha muito para os seus colaboradores, porque ele contrata de acordo com o que ele é. Né? Então, ele leva para dentro da empresa, sim, também os problemas que ele tem. E é isso que a gente fala na gestão por talentos. Né, que a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas tem muito a ver, quando você vai para o seu trabalho, você vai inteiro. É uma pessoa inteira que está lá com os seus problemas, suas facilidades, suas felicidades. Então, a empresa também tem isso, porque é feita de pessoas. Sem as pessoas, ela não existe, né? Isso é muito óbvio. Quer dizer, eu provoquei no começo, na abertura do bloco, falando da felicidade. É possível ser feliz, trabalhar feliz dentro da empresa ou isso é um mito? É totalmente possível, Luiz. Eu sou a prova disso. Veja bem, quando a gente fala dentro da empresa No Divã e a gente dá essa assessoria de gestão por talentos, a gente está dizendo o seguinte: todos nós temos talentos. Isso é fato, nós nascemos com eles. Nós podemos passar uma vida toda sem acessar esses talentos. Então, por exemplo, na gestão por competência, se eu fizer uma análise de gestão por competência, vai dizer assim, você é ótimo em relacionamento, em primeiro relacionamento com um possível cliente, com uma prospecção. Certo? Você é bom com vendas. Na gestão por talentos, a gente vai lá e vai identificar que o Luiz pode ser que seja ótimo com vendas somente no fechamento do negócio. Então, essas informações dão condições ao gestor de ele decidir pelo talento da pessoa. O que acontece se ela for fazer o que é o talento dela? Ela vai ter uma facilidade incrível de fazer aquilo, de produzir. Portanto, ela vai se sentir muito mais feliz.
Sabe aquela pergunta que as pessoas fazem pra gente? Como que você faz isso? Parece tão leve, parece tão fácil pra você. É porque é o seu talento. E geralmente a gente pede para as pessoas, a gente tem um teste, mas a gente pede também para as pessoas, o que as pessoas falavam pra você lá na infância? O que você sabia fazer, o que você lembra que você gostava de fazer, o que as pessoas dizem hoje que você sabe fazer muito bem e que você sente que faz muito bem também. É aí que está o teu talento. Então, a gente tem um teste que a gente aplica e, a partir disso, a gente faz toda a análise. A minha sócia, a Thaisa Carvalho, é psicóloga. Então, a gente faz toda uma análise e entrega isso e junto faz a gestão por talentos, que é onde a pessoa quer estar, não onde a empresa quer que ela esteja. Porque é ali que ela vai estar entregando a sua melhor produção. O que a gente tem de legado, para deixar de legado? É o que a gente produz. A gente fica feliz com o que a gente produz. Por isso que o trabalho faz tão parte da vida da gente. Não é só pelo sistema que estamos inseridos, que nos faz trabalhar, mas é porque a gente produz alguma coisa. Quando a gente produz, a gente cria, portanto é uma criação que sai da gente. E se sai da gente pelo nosso talento, se eu estou fazendo pelo meu talento, então ela fica muito melhor. Eu atinjo níveis de excelência, não só de competência. Isso me deixa muito mais feliz. É por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, vou citar o exemplo aqui de uma loja uma revenda de veículos, né? O cidadão vendendo carros, né? Que eu particularmente não imagino como é que ele consiga fazer isso. Eu sou um péssimo vendedor, mas ele vende um carro com uma facilidade e ele sai tão contente que vendeu lá 2, 3 carros, enfim. É algo que ele está fazendo porque esse é o talento dele. Porque esse é o talento dele. Provavelmente ele tem talentos como comunicação, carisma, relacionamento. Ele deve ter todas essas características que fazem, então, essa atividade de vendas ser tão fácil para ele. E provavelmente gerar felicidade, porque ao fim de um dia produtivo, e vamos dizer que produtivo pode ser para você o que não pode ser para mim e vice-versa, mas ao fim de um dia que você considere produtivo, você se sente feliz. Você vai para casa feliz, porque a sua criação, você deu o seu melhor. A gente só consegue ser feliz quando a gente está inteiro nas relações, quando a gente vai inteiro para o nosso trabalho. E aí o gestor precisa entender se esse colaborador está inteiro. Se ele não estiver na função da qual é o seu talento, ele não vai estar inteiro. Então ele pode te entregar níveis de competência, mas nunca de excelência. Eu posso ter uma empresa, por exemplo, e ter pessoas ótimas, até porque você disse, a gente contrata aquilo que a gente gosta, né? Então, eu tenho meu critério de contratação, eu contratei pessoas boas, mas eu posso ter colocado, por uma questão até de falta de informação, gente no lugar errado, e esse tipo de consultoria mostra que elas podem mudar de lugar e serem mais produtivas? Exatamente. Mostra que elas podem estar numa função que não acessa aqueles talentos. Que os talentos delas, os melhores talentos, não são para aquela atividade, e sim para talvez a atividade que está do lado dela dentro da empresa. Então, todo mundo ganha. Ele porque fica, o colaborador porque fica muito feliz e produtivo, a empresa porque tem uma pessoa que vai chegar feliz para trabalhar e vai atingir níveis de produtividade antes não atingidos. Né? Então, eu tenho uma experiência de 12 anos à frente de equipes de 5 a 40 pessoas. E eu fiz muito isso, principalmente dentro de agências de propaganda, mas também dentro de empresas como do ramo de educação. Eu mudava as pessoas, claro que com uma conversa e tentando identificar, eu mudava elas com o consentimento delas e geralmente, 99% das vezes, isso dava muito certo. Elas se identificavam com a nova atividade. E, portanto, todo mundo trabalhando muito mais feliz e com muito mais produtividade. Tem a ver também com propósito. É uma convergência de propósitos. Seu propósito do colaborador com o propósito da empresa. Qual é o propósito que a gente está aqui? Por que a gente acorda todo dia, eu, dono de empresa, eu, colaborador, e venho aqui? Não é só pelo salário que me sustenta e que me dá as coisas básicas que eu preciso, mas é porque tem um propósito por trás disso. Qual é o propósito? E esse alinhamento, geralmente, as empresas não conseguem fazer com tanta facilidade. E aí que a gente entra também. Qual é o teu propósito? O que você entrega de propósito e que tem a ver com o propósito dos seus colaboradores? E isso, a mentoria em gestão de pessoas, ela tem a ver com isso? Ela tem a ver com isso. A gestão por talentos está dentro da gestão de pessoas, né? O olhar da gestão por talentos é, primeiro de tudo, olhar para as pessoas. E vamos colocá-las no lugar certo, de acordo com o que elas têm. E aí vamos começar a trabalhar todo o restante, os processos. Por exemplo, a gente trabalha recrutamento e seleção, a gente trabalha plano de cargos e salários, a gente trabalha plano de gratificações, a gente faz toda uma consultoria e mentoria em relação a isso. Então, a consultoria é olhar para esse todo, a mentoria é estar junto para fazer.
indicando os caminhos. E uma pessoa, por exemplo, que está nos assistindo hoje, que está no mercado de trabalho, é um executivo ou trabalha numa empresa e está curioso com essa questão e muitas vezes a empresa não quer comprar esse tipo de assessoria. Ele pode também, como pessoa física, ir até vocês? Pode. Aí ele vai ter uma entrega nossa que é o coaching de talentos, que aí é um processo de coaching que a gente faz individualizado. Então você pode usar esse coaching de talentos e dizer: Tatiana, eu quero saber quais são os meus talentos agora. Eu já sei de alguns, já tenho certeza pela experiência que tenho, pela profissão que sigo, mas eu quero saber se eu tenho outros. Provavelmente tem, todo mundo tem muitos talentos, mas a gente aponta os 5 principais. E aí a gente vai indicando, você tem talento para isso, você tem talento para comunicação, você tem talento para restauração, que é um dos meus principais talentos, que é gostar de resolver problemas. Muitas pessoas têm isso, você resolve o problema todos os dias no seu trabalho, né? Sim. Tem gente que tem isso como talento. O que a gente pode fazer com isso? Que funções e profissões vão te favorecer com esse talento? E aí busca-se um encaminhamento de carreira individualizado. Isso tem idade para começar isso? Olha, eu costumo dizer que você pode começar a partir do momento, por exemplo, eu já tive uma cliente de coaching de 15 anos. Né, com autorização dos pais, para ela identificar o que ela queria fazer. A gente tem hoje, assim, não só na nossa idade, mas nos adolescentes, eles estão muito se perguntando: o que é mesmo que eu gosto de fazer? A sociedade está ansiosa? A sociedade está ansiosa. É isso que eu sinto, principalmente no contato individualizado. Né? Nas empresas muito, mas no contato individualizado. Até quando eu converso individualmente com os colaboradores de uma empresa que me contrata. Então, o que eu vou fazer? Então, quando você acredita, como eu acredito, que de verdade esses talentos são seus, foram entregues para você quando você nasceu. Então, você pode buscar conhecimento técnico e a prática dentro desses talentos. Então, você vai... Não tem como não se sentir feliz. Eu sou prova disso. Eu fui uma publicitária no ramo de atendimento, então conversando muito com clientes e equipe interna, e sempre tive essa coisa do gostar das pessoas, de gostar de me envolver com os problemas delas. E aí eu me encontrei uma coach, me encontrei uma consultora de gestão de pessoas, porque o meu talento está muito para as pessoas, para ouvi-las, para motivá-las. Então eu fui mudando um pouco a minha profissão, porque eu fui descobrindo esses talentos. E aí, se você me perguntar se é feliz hoje, muito mais. E não dá um medo danado? Não deu medo danado na hora de você largar o emprego e falar: vou apostar nessa carreira que eu estou vislumbrando? Um medo danado, principalmente porque eu fui muito pela intuição que eu tinha. E aí, o que acontece? Hoje eu tenho método para fazer isso com as pessoas e prepará-las para, certo? Eu não fui preparada para, eu fui na intuição daquilo que os 12 anos à frente de equipe estavam me mostrando que eu vinha fazendo. E aí eu aprendi isso na prática e aí eu fui fazendo intuitivamente. Então foi muito assustador, certo? Hoje eu consigo unir os dois ecossistemas, comunicação, que é uma grande paixão, mas com o amor da minha vida, que são as pessoas e as suas minúcias. Então eu levo isso para dentro das empresas. Eu já tive empresa, né, durante 10 anos e cuidar das pessoas, sem dúvida alguma, Luiz, é o melhor investimento que se faz. E junto com todos os outros, não estamos aqui num olhar sonhador, né? Mas você começa pelas pessoas e aí você cuida um a um de cada departamento, de cada setor. Agora eu vou colocar uma pimenta na conversa, porque eu gosto de colocar pimenta na conversa. Aliás, eu amo pimenta. E aí aquele amigo nosso que está nos ouvindo agora, assistindo, empresário, que tem lá uma empresa de porte médio, aí, ou até pequeno empresário, fala: mas eu invisto tanto nos meus colaboradores, de diversas formas, e eles são tão ingratos. Se arranjar um emprego por R$50 a mais, me deixam na mão, vão embora, eu estou desapontado e assim, desacorçoado, com a palavra que veio da minha infância, com os colaboradores. O que você diria para ele? Então, isso tem a ver com o propósito. Veja bem, quantas vezes, ou contigo, ou com alguém muito próximo, você escutou a seguinte situação: eu recebi uma proposta de outra empresa e já está tudo certo, está tudo encaminhado, eu vou para lá. Aí vem a empresa em que você está e diz: não, mas eu vou te remunerar melhor, e você resolve ficar. Não tem a ver com a remuneração,
mas tem a ver com o propósito, porque eles só estão indo para um outro lugar porque o propósito ali não está claro. Por que eu vou ficar... Eu tenho o exemplo da minha mãe. A minha mãe está há 40 anos na mesma empresa. Ela tem um propósito de estar há 40 anos nessa empresa. Então, eu só vou sair de uma empresa se eu não encontro um propósito do porquê eu sirvo essa empresa. Porque é o servir, é a minha entrega, é todo o meu talento, toda a minha produtividade e felicidade, é toda a minha entrega para essa empresa. Então, não tem a ver só com a remuneração. Então, eu diria o quê? Qual é o propósito da sua empresa, você sabe? E você passa isso para os seus colaboradores? Eles estão alinhados com o seu propósito? Você sabe se você contratou gente que tem tudo a ver com o seu propósito ou que mais ou menos? Quer dizer, é muito mais do que dar a cesta básica e o plano de saúde? Muito mais, é muito mais. É ter um processo estruturado para que o gestor realmente converse com essas pessoas. Entenda dos problemas. Mas aí ele vai ser 100% responsável pelos problemas? Não, mas ele vai entender e, quem sabe, criar novos processos dentro da empresa que possibilitem ajudá-lo. Certo? Então, é uma colaboração mútua e contínua. E tem tamanho de empresa. É claro que o empresário, como eu estou sempre aqui colocando de forma hipotética, pode falar, mas isso vai custar muito caro e a minha empresa é muito pequena e eu não consigo contratar. A gente tem variados pacotes para pequena, de 5 funcionários, de 5 colaboradores até a grande. Porque a gente tem um propósito muito grande na empresa no Divã. A nossa missão é melhorar a qualidade de vida das pessoas através da melhora em seus negócios. E seus negócios, eu estou falando através da gestão por talentos. Então, a gente tem variados preços e a gente não deixa de atender ninguém. Se não der com a consultoria, dá com um treinamento, dá com um workshop, dá com coaching. Mas se não der uma consultoria estendida, ok, vamos fazer uma consultoria menor. O importante a gente precisa e quer plantar essa semente de que, se você acessar o seu talento, você descobre essa felicidade. As pessoas não podem morrer sem sentir essa felicidade. Não pode trabalhar 40 anos no mesmo lugar sem ser feliz. Isso. Até porque trabalhar 40 anos no mesmo lugar sem ser feliz é cadeia, é uma prisão, é uma condenação. Exatamente. E aí você tem a gente tem várias conversas como essa que você já vive num sistema em que você acaba tendo que ter aquelas atitudes que são esperadas, certo? Puxa, então vamos ter as atitudes que são esperadas, mas dentro daquilo que me é feliz e produtivo. Porque o que é mais feliz nessa vida não é entregar a sua produção? Quem tem filho sabe disso. Qual é a grande felicidade? Qual a melhor coisa, se me perguntarem, que eu fiz até hoje? O Theo, meu filho, sem dúvida alguma. Então, é o que a gente produz que nos faz feliz, desde que estejamos produzindo aquilo que tem a ver com a gente. Para quem está curioso, eu estou adorando o bate-papo com a Tatiana Dallagnol, que é coach de talentos, né? A Empresa no Divã. O nome da empresa é esse mesmo, Empresa no Divã. O contato é a fanpage no Facebook, /Empresa no Divã. Claro que o divã sem o tio, e vai ser empresa no Diva, né? Vai ficar assim, né? O telefone é 99622-4433. 99622-4433, código de área 43. Quero agradecer muito a presença aqui da Tatiana Dallagnol para a gente encerrar esse bate-papo. A nossa sociedade, ela anda meio triste, meio ranzinza, diria, né? Tempos difíceis e com razão, economia passando por momentos muito difíceis, as famílias convivendo com o desemprego e isso traz dificuldade para todas as famílias. Falar de felicidade, falar de desenvolver empresa, não pode soar um pouco utópico? É novo isso, apesar de... É novo pelo que a gente está falando, mas ele já vem de algum tempo, esse assunto. Harvard estuda gestão com felicidade, gestão com afeto. Já é uma filosofia sendo estudada em Harvard. Então, o que eu venho trazer é algo que é da minha vivência como profissional, estando há 17 anos trabalhando com isso e tendo vivenciado na prática. Então, haverá uma resistência, e ainda há, certo? Mas é como tudo o que vem acontecendo nesse novo mundo, né?
tudo que a gente não imaginou que ia acontecer, hoje está acontecendo. Então, o que eu posso dizer é, sim, tem resistência, parece utópico aos olhos dos outros, no meu não, de forma alguma, e dos clientes que eu já atendi, já perceberam que não é nada utópico, tem a ver, quando eles pegam o feedback do colaborador e percebem que isso foi transformador, que realmente transformou o dia a dia daquela empresa, então eles começam a entender que não tem nada de utópico, e não tem de utópico nem no preço, por isso que eu te falei, a gente vai atender todo mundo. Então, o que acontece é prestar atenção nesse novo olhar e da nossa parte não desistir, porque assim como eu e outras pessoas que podem estar trabalhando com isso, o apelo é, não desistam, é possível encontrar a felicidade, não é utopia. E as empresas que já fizeram esse trabalho com vocês, estão felizes? Estão felizes, é o feedback que a gente tem. Estão felizes e recontratando a empresa no Divã para continuar o trabalho. Então, é uma grande satisfação. É muita satisfação trabalhar com isso, porque aí você vê o colaborador que estava prestes a sair da empresa por conta própria, ou que a empresa queria demiti-lo e que de repente não precisou. Porque ele encontrou ali todo o propósito que ele precisava e ele só foi realocado, ele só foi colocado em outra atividade que pronto, o fez muito mais feliz e a empresa muito mais produtiva. Mas há casos, evidentemente, que a pessoa realmente fala, olha, aqui não é teu lugar. E aí, há casos que aqui não tem. Não tenho talento para ir para essas atividades, claro que sim. Foi mal selecionado, mal recrutado, ou claro, a indicação não foi muito boa. Acontece, exatamente. E aí é muito claro, quando a gente começa, a gente diz, vai acontecer certamente que um ou outro vai dizer, então não é para mim. Ou a empresa vai chegar à conclusão, poxa, esses talentos que são fantásticos não estão para este momento da empresa, porque não tem nenhuma atividade para fazer. Vai acontecer. Mas aí a pessoa ainda assim vai estar feliz, certo? É porque ela vai encontrar o caminho dela. Vai encontrar. Tatiana Dallagnol, adorei o bate-papo com você. Que bom, eu também. Bom. Muito obrigada. Uma ótima noite. Foi um prazer. Sucesso e felicidade. Muito obrigada para todos nós. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo com a consultora Tatiana Dallagnol. Eu particularmente gostei muito, inclusive da animação dela, da paixão que ela fala do trabalho, que é contagiante.